Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, povo santo, graça e paz, todo mundo que está me assistindo. Hoje eu estou empolgado, porque o vídeo de hoje, eu sei que a qualidade está meio ruim, tá tudo mais, mas precisamos ainda assim pregar as coisas boas de Deus. E hoje vamos falar sobre as boas novas de Deus, que é o Evangelho, que são as boas novas, tá ok? Eu estou muito empolgado para fazer esse vídeo, porque já tem muito tempo que eu tô assistindo uma série de John Bevere, O Temor do Senhor, você pode pesquisar aí, Sosso Produções fazendo um trabalho incrível, eu estou um certo tempo assistindo, e hoje eu estava assistindo antes de gravar esse vídeo, me veio a certeza que eu tinha que gravar esse vídeo. Eu já estou aqui com um roteiro preparado, só para me basear aqui a pregação e tudo mais. Ministração, não é pregação isso daqui não. E tudo mais do que eu vou falar aqui para vocês hoje. Eu vou deixar o vídeo, a ministração do John Bevere que eu vi hoje, que vai falar muito sobre isso, porque eu vou falar sobre o Evangelho, mas não dá para a gente falar do Evangelho sem entender a glória de Deus. Eu estou muito empolgado com isso, velho, e é isso que eu quero pregar, é isso que eu quero falar para vocês aqui hoje. Mas antes de tudo, precisamos entender o que é o Evangelho. Antes de começar e tudo mais. No geral, durante esse vídeo, eu vou estar usando a Bíblia King James atualizada, que é mais fiel aos textos originais, e também porque aqui eu acredito que eu vou estar falando já com um público mais cristão, que já tem alguns anos de caminhada cristão. Então, nada melhor do que pegar os textos originais, do que pegar as traduções mais próximas do original, porque aí pelo menos já ficamos tudo chuchu beleza e tudo mais, tá certo? Chuchu beleza. Eu sou uma pessoa de 18 anos e falo chuchu beleza. Não gosto nem de chuchu, mas tudo bem. Enfim, antes de tudo, precisamos entender sobre o que é o Evangelho. E no Evangelho de Marcos, que só está trazendo a resposta do Evangelho de Marcos, foi o Evangelho escrito para os romanos, para fazer um relato rápido sobre tudo que Jesus viveu, para retratar ele realmente como o Messias e tudo mais, para os romanos, para os povos romanos e tudo mais. Basicamente, esse foi o intuito de Marcos escrever o Evangelho. Enfim, vamos já abrir aí em Marcos 1, 14, 15. Isso daqui é se vira nos 30. Eu vou abrir aqui com vocês na mão também. Fui parar em Miqueias, fui para Lucas. Estou em Marcos, glória a Deus. Marcos 1, 14 e 15. Bora só dar essa vida. Marcos 1, 14. Depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galiléia, pregando a todos as boas novas de Deus. O evangelho é isso, são as boas novas, o evangelho de arrependimento. É Deus trazendo a notícia aqui. Não, você não precisa mais sacrificar animais para estar na minha presença. Você não precisa mais sacrificar animais para estar perdoado, porque eu vou lhe mandar boas novas. Eu vou lhe mandar o cordeiro que para todo sempre será o sacrifício perfeito para você ter acesso à minha glória. Isso é o evangelho, é Cristo, é Deus anunciando isso, tá ligado? Mas vamos falar mais sobre isso durante o vídeo. E o 15, cumpriu-se o tempo e estava chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas o Evangelho não é só as boas novas. Claro, é muita parte das boas novas, mas tem a parte do arrependimento. Parte do arrependimento, eu vou falar mais no final do vídeo sobre arrependimento e tudo mais. Mas antes de tudo, vamos falar sobre essas boas novas e eu colocar isso no coração de você, cristão. O porquê você deve falar das boas novas de Deus e para você ficar tão empolgado quanto eu estou empolgado agora. Então, vamos falar primeiramente agora sobre um grande desejo de Deus. O maior desejo assim que eu posso notar dentro da Bíblia de Deus é que ele revele a sua glória para a gente. A primeira noção que temos disso na sua glória é na em Adão e Eva. Todos tinham roupas, como o John Bevere fala na ministração. Os peixes tinham suas escamas, os pássaros tinham penas, os animais tinham penas, mas o homem estava nu. Por que ele estava nu? Porque ele estava coberto pela glória de Deus. Nós temos contato direto com Deus. Adão, pelo seu pecado, fez essa separação entre homem e Deus. Mas Deus sempre quis ser junto ao homem. Por isso teve a construção do templo para ele habitar em meio ao homem, para habitar entre o povo escolhido. E depois veio Jesus. Mas calma que aí eu já estou passando um pouquinho mais.
Se nós formos para Êxodo 18 e 20, vamos abrir aqui Êxodo 18 e 20, isso daqui é se vira nos 30, já falei, caso eu demore um pouquinho, não posso parar de falar, senão você sai do vídeo. Êxodo 18, 20, é sério, eu não estou encontrando, encontrei. Êxodo 18, 20, cadê? É Êxodo 18, 20 mesmo? Mas peraí que eu acho que não é Êxodo 18, 20 não, eu escrevi errado. Escrevi errado. Êxodo 33, 18 ao 20. Eu escrevi errado aqui, perdão, galera. Êxodo 33, 18 ao 20. Acontece, de vez em quando, porque eu estou muito empolgado realmente. Êxodo 33, do 18 ao 20. Moisés então suplicou: Yahvé, rogo-te que me reveles a tua glória. E o Senhor orientou: Farei passar diante de ti toda a minha benevolência, e diante de ti proclamarei meu nome, Yahvé, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu decidi ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. E acrescentou: Não poderás ver minha face, porque o ser humano não pode ver-me e permanecer vivo. Ou seja, era um desejo de Moisés ver a glória, ver o resplandecer de Deus. Depois de dias, de sei lá quantos dias num monte, orando de meses num monte com Deus, ele diz: Deus, me deixa ver tua glória. Mas Deus o negou, porque a gente, Moisés, o ser humano, não estava pronto para a glória de Deus. Se a gente avança mais um pouquinho, em Êxodo 33, não, perdão, em Êxodo 40, 33, 34, Êxodo 40, 33, 34. O 33, King James. Finalmente Moisés construiu o átrio, o grande pátio ao redor do tabernáculo, e colocou a cortina do véu, a entrada desse átrio. E assim Moisés concluiu toda a obra. No 33, Moisés conclui a obra, conclui tudo de acordo com as medidas que Deus falou para ele. E no 34, então a nuvem cobriu a terra do encontro, a, cobriu a tenda do encontro, e a glória de Yahvé encheu todas as dependências do tabernáculo. A glória de Deus encheu cada presença do tabernáculo. O John Bevere fala: não é a nuvem a glória de Deus, a glória de Deus não é a nuvem, mas a nuvem é para nos proteger, porque nós não conseguiríamos ver a glória de Deus se nós não, sem a gente morrer. Ninguém está preparado para isso. Tinham 6 pessoas santificadas para cuidar dos templos do Senhor. E 2 delas morreram lá em Levítico 10, porque entraram com falta de reverência ao Senhor, porque entraram com fogo profano, e se acostumaram com aquilo. Para mim, tanto faz, tanto fez. Por isso, pelas suas atitudes, não foi Deus que matou, não, tá? Aquilo dali foram consequências dos próprios atos dele, que Deus já havia falado para eles o que iria acontecer. Deus alertou. Eles não tomaram ouvidos, pecaram e morreram. E isso aconteceu. Novamente vemos isso em segunda Crônicas. E o que acontece em segunda Crônicas? Salomão constrói o templo e tudo mais, passa por um tempo de abundância, tudo em Israel e tudo mais, mas a gente vê em segunda Crônicas 36, do verso 14 ao 19, que eles voltaram a cometer o mesmo erro. Eles deixaram de ter temor ao Senhor. Vamos abrir aqui segunda Crônicas 36, do 14 ao 19. Segundo a Crônicas 14, da mesma maneira, todos os chefes e líderes dos sacerdotes e o povo em geral se tornaram cada vez mais infiéis, imitando todas as práticas detestáveis das nações pagãs e contaminando a casa de Yahvé, consagrada por ele em Jerusalém. O 15. Contudo, Yahvé, o Senhor de seus antepassados, falou-lhes de muitas maneiras, insistindo em advertir-nos por meio de seus mensageiros, porquanto a sua compaixão desejava poupar o seu povo e o lugar que escolhera para a habitação em seu nome. Eu vou parar por aqui, mas depois você leia o verso 36, o capítulo 36 de Segunda Crônicas, do verso 14 ao 19. Você vai entender melhor, mas eu vou parar por aqui. Eles deixaram de ter esse temor ao Senhor, deixaram de ter tudo isso. E aquilo que a glória de Deus foi revelado no tabernáculo, praticamente esqueceram, se acostumaram com aquilo, deixaram a chama se apagar, assim por se dizer, na nova linguagem de hoje, deixaram a chama se apagar. E caíram de novo em tentações, caíram de novo em pecados. E isso
fez o afastamento novamente entre Deus e a nação, por causa dos erros da nação, por causa dos erros das pessoas. Quando a gente está junto de Deus, a gente está longe do pecado, mas quando a gente se afasta de Deus, a gente está cada vez mais caindo no buraco, a gente está cada vez mais condenando a nossa eternidade, assim por se dizer. E depois, novamente, depois da nova aliança, depois do sacrifício de Cristo, o sacrifício perfeito, a glória de Deus veio habitar mais uma vez entre nós, mas agora em mim e você. Eu já li esse versículo no vídeo de ontem, que fica lá em Atos 2, do 1 ao 4. Atos 2, do 1 ao 4, que fala o seguinte: e ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e passou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que lhe falassem. Deus voltou a habitar em meio a nós. O Espírito Santo voltou a habitar em meio a nós. O Santo Consolador voltou a habitar em meio a nós. E agora nós temos a glória de Deus. Nós temos isso mais perto da gente. Para todos que são nascidos de novo. Não são mais algumas pessoas pré-determinadas para verem, para terem a glória de Deus, para terem um contato, para se edificarem com a glória de Deus. Não. Todos agora, nascidos de novo, têm esse acesso à glória de Deus por meio do sacrifício perfeito, por meio das boas novas que Jesus trouxe. Isso é o poder de Deus. E o maior desejo de Deus é o seguinte: o que foi negado a Moisés em Êxodo 33, 18 ao 20, Deus irá nos revelar por meio, graças ao sacrifício de Jesus. Tá acreditando em mim, não? Apocalipse 22, 4. Achar Apocalipse aqui é muito fácil na minha Bíblia. Abriu aqui o final, já estou em Apocalipse 22. E Apocalipse 22, 4, na versão King James atualizada, mais próximo e fiel aos textos originais, fala o seguinte: verso 4: eles contemplarão a sua face, e o seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. A face de Deus, a glória de Deus. O que foi negado a Moisés, que vai ser revelado por nós. É um bom momento para você dar um glória a Deus aí em casa. Nós veremos essa face de Deus por meio do sacrifício perfeito de Jesus. Mas o evangelho também não é só boas novas de Deus e tudo mais. O evangelho também é algo de mudança, é algo novo na sua vida. É você deixar o velho homem, deixar os velhos costumes e entrar em uma vida de santidade, se santificar, para quando chegar nesse momento, você não está longe da glória de Deus, para você conseguir ver a face de Deus. Isso me alegra muito. E antes de tudo, para falar sobre o evangelho de arrependimento, gostaria de falar sobre João Batista, onde agora eu vou ler na NVT, nova versão transformadora, na Marcos 1:1, que fala o seguinte: o princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aqui em Marcos, no início, fala literalmente é sobre João Batista. O prefácio fala: João Batista prepara o caminho. Aqui está falando sobre João Batista. João Batista é o início do evangelho de Deus, que João Batista está nivelando o chão para Cristo lançar o seu fundamento. Tá, me adiantei demais. Antes de tudo, para você ver realmente que o João Batista é o princípio do Evangelho de Deus. Porque, lembrando, quando a gente vai construir uma casa, a gente primeiro nivela o terreno. João Batista é o que veio nivelar para batizar as pessoas por meio do arrependimento. Vamos lá para Lucas 16, 16. Lucas 16, 16, na versão NVI, por favor. Na NVI agora. Nem os profetas profetizaram até João. Desde então, o reino de Deus tem sido pregado e todos tentam entrar nele forçosamente. Nem os profetas profetizaram até João, porque João seria a pessoa que ia nivelar o caminho para Cristo lançar um novo fundamento, para lançar o fundamento da fé por meio de Cristo, que só ele pode. Novamente, voltando para King James atualizada, 1 Coríntios 3:11. Cadê 1 Coríntios? Isso daqui é se vira nos 30, já falei para vocês. 1 Coríntios 3:11. Passei direto, fui para 13, passei direto de novo. 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, ao qual é Jesus Cristo. Eu nem vou falar, o evangelho é isso.
é arrependimento, é as boas novas. Não dá para nós só pregarmos as boas novas sem pregar o arrependimento também. Nós devemos pregar esse arrependimento, porque se a gente for só pregar as boas novas, oh, você vai ver a face de Deus, como o próprio John Bevere descreve, vai ter muita gente achando que está no clube dos nascidos de novo, mas não é isso. Aqui, eu estou sendo um vendedor, usando termos de marketing digital, essas coisas. Eu estou sendo um vendedor que já está te mostrando que vai ser uma vida que você vai precisar sacrificar coisas. Você vai precisar sacrificar velhos costumes para buscar santificação, para aí sim ter acesso às boas novas, para ter acesso ao Espírito Santo habitando dentro de mim e você. E nós chegarmos no céu e vermos a glória de Deus, como está em Apocalipse 22:4. E isso me alegra muito, velho. E eu quero colocar isso no coração de vocês, principalmente dos jovens. Se alegrem muito nisso e preguem essas boas novas. Preguem esse arrependimento para cada vez mais pessoas. Ajudem as pessoas. Primeiramente, comecem pela sua casa, depois vai para os seus amigos da escola, da sua faculdade e tudo mais. E nós, jovens, temos essa força. Jovens, vos escrevi porque sois fortes. Tá na Bíblia isso. Então, vocês são fortes porque Cristo, porque Deus lhes fez forte, porque Deus lhe deu essa força. Não é na sua força, é na força de Deus. Então, preguem o arrependimento, preguem as boas novas, porque eu tenho certeza que o fogo vai subir, o avivamento vai acontecer antes da vinda de Cristo. Tem uma frase que eu anotei, eu não ia nem ler ela, mas está aqui aberto. Uma frase que eu anotei dessa ministração do John Bevere, que é a seguinte: João veio para nivelar a terra, veio preparar a terra para Jesus lançar o fundamento e apresentar a glória de Deus, para mostrar a glória de Deus. E nós espalhamos a semente da glória de Deus para que o Espírito Santo trate com cada um. E é isso. Eu dou graças e oro pela vida de cada um. Meu amado Pai, Senhor, e Pai de Jesus Cristo de Nazaré, o Messias que veio até nós, eu oro e rogo a Ti para que cada um que assista esse vídeo tenha ousadia, que perca a timidez, que assim como o Senhor veio falar comigo, está tratando comigo para eu perder o medo de pregar a Tua palavra, que também cada um que tem esse medo desapareça, que suma, que o Senhor dê ousadia, que tire essa vergonha deles para que o evangelho seja pregado e que mais pessoas conheçam as boas novas do teu reino. Eu oro pela vida de cada um que assiste aqui e que o evangelho, que teu nome cresça cada vez mais, porque o tempo de aceleração chegou. Esse foi o vídeo de hoje e eu oro pela vida de todos vocês. Amém.